E aí pessoal, beleza? Estamos aí de volta à nossa aula 1.10, décima aula, é um marco histórico. Nunca antes na história desse país havíamos chegado na aula 10 e chegamos primeiro com pedologia do primeiro ano. Tá? Ah, vamos adentrar aí em questões não tão simples de se entender quanto o início da matéria, que a gente viu o perfil do solo, mas nem tão complicadas quanto as reações de empirismo químico, então algo a meio termo, tá? Hoje a gente vai começar a estudar algo que provavelmente, pelo que eu sinto aí, gera um pouco de dúvidas ainda na cabeça de vocês, que, que é aquela a relação entre rochas e minerais, né? Então a gente vai estudar aí as rochas e minerais primários presentes no solo. Então não é algo muito complicado e com o tempo a gente vai avançar, beleza? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, para começar a nossa aula, vou voltar numa imagem aí que vocês já têm ela bem em mente. Isso aí é muito bom, na verdade. Que é essa imagem aí das proporções de solo no horizonte A, né, onde a gente possui ainda um material orgânico, aí, primeiros 15 centímetros do solo. Então a gente tem aí proporções, né? Peguei um torrão de solo, um agregado, um torrão com vários agregados juntos, né? Esse torrão de solo, se eu pego ele nos primeiros 15 centímetros, eu vou ver o seguinte: 25% dele, mais ou menos um quarto, é espaço para o ar. 25% mais ou menos tem água. Os outros 50%, 5% ali, é matéria orgânica, beleza? E os outros 45% é o que a gente vai estudar hoje, que são os materiais minerais, tanto primários quanto secundários. Vamos ver o que é cada um deles, mas hoje vamos focar nos minerais primários, beleza? Então, olha lá, os compostos minerais do solo são herdados ou originam-se a partir dos constituintes minerais da rocha. Então, os minerais do solo não vêm de restos animais, restos vegetais, não vêm da água. O que eu tenho de constituinte mineral no solo veio da rocha. Beleza? Não tem outro local para vir. Mesmo que seja um mineral diferente da rocha, ele pode ser diferente porque a gente já viu por causa do intemperismo químico. Mas esse mineral, mesmo sendo diferente, a base dele veio da rocha, tá? Mas afinal de contas, o que é uma rocha? Tá, ela tem uma definição. Elas são definidas como agregados naturais formados de um ou mais minerais. Então a rocha nada mais é do que um agregado também. Assim como um agregado do solo vai ter areia, silt, argila, diversos componentes lá, componentes biológicos, componentes minerais, a rocha ela também é um agregado, porém 100% dela é mineral. Um só mineral? Não. Uma rocha pode conter diversos minerais diferentes e é isso que a gente vai ver, beleza? Então, quando a gente fala de minerais, a gente vê essa imagem na mente aí, né? Isso aqui são pedaços de rocha. A gente vê que tem rochas que possuem apenas uma coloração, rochas que possuem colorações diferentes. Essas colorações diferentes, em grande parte, o que são? São minerais diferentes. Por isso que a gente diz aí que as rochas elas são agregados de minerais, né? Então a gente vai começar estudando aí os minerais cristalinos. O que seria um mineral cristalino? Ele é considerado cristalino quando apresenta uma estrutura interna definida que se repete sistematicamente. Então é uma estrutura química e ela se repete igualzinha. Então ela é sempre bem organizada, bem definida. Não é um composto orgânico que ele é, né, cheio de elementos diferentes, anéis aromáticos e tal, tudo diferentão.
um mineral cristalino, a gente está falando aí só do mineral mesmo, né? Então ele tem uma constituição química que se repete, sempre igualzinho. Por exemplo, aqui a rocha de calcário. Está aqui uma rocha de calcário para vocês verem. Ela é constituída principalmente, ó, vejam bem, principalmente do mineral cristalino calcita. Então o calcita é CaCO3. Então a gente vai ter lá um CaCO3 ligado a um CaCO3, ligado a CaCO3, 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 CaCO3. E assim vai, um monte de CaCO3 organizado bem certinho do ladinho do outro, tal, formando um mineral de calcita. Beleza? Então a rocha calcário, ela é formada por minerais calcitas, mas essa rocha pode conter impurezas. Para quem é do campo, aí, isso aí é a matéria do ano que vem. Mas vocês vão ver, por exemplo, que quando eu compro calcário, aí o pai que é produtor, né, comprou calcário, quando vem uma análise química daquele calcário, quando ele compra a granel, ou quando compra um saco de calcário, sempre vai ter na etiqueta o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Aquilo ali diz respeito à quantidade de CaCO3 que eu tenho naquele material, naquele pó. Quanto mais baixo esse PRNT, mais impurezas tem naquele calcário. Ou seja, aquela rocha de calcário que deu origem àquele pó ali, tinha mais impureza. Quanto mais CaCO3 eu tenho, menos pureza. Mais pureza eu vou ter. Quanto mais CaCO3, mais pureza. Menos impurezas eu vou ter. Consequentemente, mais caro é, só que melhor vai ser a sua reação no solo. Então, às vezes, vocês já devem ter percebido que tem bastante diferença de preço de calcário. Mesmo calcário calcítico, que só tem CaCO3, tal, ele pode ter bastante diferença aí, nos valores, em função desse PRNT. Vamos lá, peguei a definição de mineral. O que é mineral? São unidades constituintes das rochas. Então, né, são constituintes das rochas ou em determinado momento o solo, né? Então, são unidades constituintes das rochas e são definidos como sendo sólidos, homogêneos, naturais, que apresentam um arranjo anatômico ordenado e composição química definida. Então, não existe uma rocha líquida ou gasosa, beleza? Então, possui arranjo ordenado e composição química definida. O que seria isso? Mais ou menos essa imagem aí, ó. Esse aqui é um mineral silicatado, a gente vai estudar ele mais para frente, os argilominerais, mas só para a gente ter uma ideia do que é esse arranjo químico definido que eu estava falando. Imagina um monte de CaCO3. Isso aqui são elementos, então tem hidrogênio, tem oxigênio, tem silício, carbono, alumínio, e sempre bem arranjadinho, né? Isso é característica de um mineral. Então o mineral ele possui característica química definida. E hoje, então, a gente vai, para começar a entender um pouquinho melhor esses minerais, a gente vai estudar hoje as propriedades físicas desses minerais. Tá? E a partir da próxima aula aí a gente entra nas propriedades químicas dele. Então, propriedades químicas dos minerais são basicamente duas. É a densidade e a dureza. Então, vamos começar pela densidade. Densidade é a relação do peso do mineral e o peso de um mesmo volume de água destilada a 4 graus Celsius. Bom, densidade, a gente viu que a gente sabe que é massa por volume, tá? Mas como medir a densidade de uma rocha, de um mineral? Tem um jeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos determinar aqui as propriedades físicas dos minerais. Então a gente vai começar aqui com a densidade. Então, a densidade a gente sabe que é a relação entre o peso do mineral e o peso do mesmo volume desse mineral em água destilada. Água destilada, água não destilada, não vai dar tanta diferença se a gente for fazer um experimento em casa, por exemplo. Você pode pegar uma rocha e fazer esse experimento. Então, é mais ou menos assim, ó. Tem uma formulazinha que diz que
a densidade do mineral é igual à massa do mineral sobre a massa do volume de água desse mineral. Então vamos fazer um exemplo para entender. Tá aí o exemplo para vocês. Determine a densidade de um mineral que pesou 335 gramas. Esse mineral foi colocado em uma vasilha com 300 ml de água e o volume após colocar o mineral subiu para 450 ml. Qual é a densidade desse mineral? Então é isso aqui. Eu tinha um mineral e ele pesava 335 gramas. Beleza? Ele foi colocado em um recipiente com água e aqui estava marcando 300 ml. 300 ml, beleza? Eu peguei esse recipiente e coloquei esse mineral. E quando eu fui olhar quanto que estava marcando 450 ml. Beleza? Então eu peguei um mineral 335, coloquei em um recipiente que tinha 300 ml. O líquido subiu até 450. Então, o líquido subiu quantos ml? A água subiu 150 ml. Sim, tinha 300, foi para 450. Então, qual é o volume do mineral? Então, portanto, o volume do mineral é igual a 150 ml. Beleza? Bom, e qual é a massa desse volume de água? A água tem uma densidade próxima a 1, né? Então, a 150 ml equivale a 150 gramas. Igual. Então, a massa do mineral, 335. A massa do mesmo volume, 150. Igual. Igual a 2,23. Essa é a densidade dessa rocha que eu pesei, desse mineral que eu pesei com 350 gramas. Beleza? Essa é a densidade dele. Beleza, né, pessoal? Nada de muito complicado. Vou colocar aí para vocês um outro exercíciozinho, bem tranquilo, só para ver se vocês entenderam bem. Copia ele e no resumo que eu pedi, no final do resumo vocês colocam esse exercício aí, só para ver se vocês entenderam bem, tá bom? Anota aí então. Então a gente tem aí densidades, cara, de 1,5, tem rocha muito densa, tem rocha muito pouco densa, mais porosa e tal. Então, essa aí é a ideia da densidade. Tendo visto densidade, agora a gente vai ver a dureza, que é outra propriedade física dos minerais. E a dureza é a resistência que a superfície lisa do mineral oferece a riscos como a ponta, uma ponta aguda. Geralmente, até a unha pode ser utilizada para fazer a dureza, né?
O mineral que compõe a escala de Mohs e as suas respectivas durezas são. Então tá aí uma escala para vocês darem uma olhada. Essas são as escalas de dureza. Então, o mineral mais duro que existe, vocês devem saber, é o diamante. A dureza dele é 10. O menos duro seria o talco. Ó, uma lâmina de aço de canivete, então peguei um canivete. Eu consigo riscar minerais com dureza até 5. E a unha risca minerais com dureza até 2. Então, eu tenho como ter uma ideia, né, de qual a dureza desse mineral. Pego um estilete, um canivete. Esse canivete, se ele conseguir riscar aquela rocha ou aquele mineral, ela possui uma dureza inferior a 5. Se a minha unha consegue riscar esse mineral, a dureza dele é menor do que 2, é 2 ou menos. Basicamente é isso. Essas aí mais valores mais arredondados, saber que é um quartzo. Então, eu tenho às vezes o feldspato potássio, ele é parecido com quartzo. E eu tenho um quartzo em casa. Entende como que dá para fazer essa diferença? Bom, eu tenho um feldspato, só que eu não sei, eu tenho um mineral que eu não sei se é um quartzo também. Eu pego outro quartzo e tento riscar. Se ele risca com facilidade, significa que a dureza é inferior. Então, abaixo do quartzo parecido, eu tenho um feldspato. Aí eu consigo meio que ter uma pequena determinação. Se eu pegar um canivete, né, uma ponta de canivete, e riscar, pode ser uma apatita, pode ser uma fluorita, pode ser uma calcita. Agora, se ele não riscar, pode ser um quartzo, uma turmalina, um feldspato potássio, etc. Então isso aí é mais para ter uma ideia só. Isso aí, pessoal, da aulinha de hoje, bem tranquilinha. Assim que tiver disponíveis, podem começar a fazer aquele resumo lá nosso já. Espero que vocês estejam acompanhando a aula. E vamos continuar, né? Toda semana, videozinho novo, enquanto nos permitir, beleza? Quem sabe um dia nos vejamos novamente no colégio. Tchau, estuda aí, copia.